e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir as luzes do Espírito Santo. Rezo a primeira parte da oração, já tão bem conhecida nossa, e vocês rezam a segunda parte. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes o coração de Jesus, do Divino Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Já pude perceber que na nossa live de hoje, graças a Deus, muita gente presente, né? Sintam-se cumprimentados e virtualmente abraçados, graças a Deus. E nós continuamos a nossa lida, né? Sempre diária, pedindo a Deus para não morrermos entubados. E assim a gente vai levando. O Senhor vai nos ajudando, sempre cada vez mais. Eu falo assim porque justamente tem a ver com aquilo que nós iremos trabalhar na tarde de hoje. Nós sempre trabalhamos uma dimensão muito boa em relação à Sagrada Escritura, que são as bênçãos de Deus, as graças que Deus às vezes nos concede. E isso é uma grande alegria para nós. Mas, obviamente, também é muito necessário que nós trabalhemos e saibamos justamente o quanto, às vezes, a dor nos poderá fazer crescer. Normalmente, a gente sempre tem uma certa aversão a tudo que é dor, né? A tudo que é sofrimento, a tudo que é pesar, a tudo que é luto. Mas, normalmente, também, pelas estruturas de vida que, às vezes, nós encontramos, essa mesma dor nos poderá fazer crescer. E a gente vai como talvez isso aparece nas Sagradas Escrituras para nós, né? O que, por exemplo, a gente pode ver que o judaísmo, a visão judaica tem a nos dizer sobre o sofrimento, sobre o pesar, sobre o luto, sobre a dor. Padre, o senhor não acha que é demais, não? A gente já está vendo isso todo dia quando abre, quando liga a TV, ou quando escuta o rádio, ou quando a gente vai para o trabalho. Antigamente as pessoas diziam para a gente, você quer um café? Hoje em dia elas dizem, você sabe quem morreu? Então, é uma coisa muito triste para nós. E eu procuro até mesmo levar um pouco na pilhéria, né, na brincadeira, apesar de saber que nada disso é brincadeira, infelizmente é aquilo que nós estamos passando. Mas porque essa relação de prazer e de dor na Sagrada Escritura andam muito juntos, andam muito juntos. De acordo com aquilo que nós percebemos na Sagrada Escritura, a dor, o pesar, está muito ligado também ao prazer, à satisfação, ou aquilo que nós poderíamos até chamar de felicidade. Então, é importante que a gente veja essa relação, para que a gente encontre na dor a sua função, aquilo a que ela se destina dentro da Sagrada Escritura para nós. Ora, tem aí a Aldeci, que é médica, tem outras pessoas que entraram em algum momento em relação a algum doente. Às vezes a gente percebe o quanto sua dor também nos dói, né? O quanto sua dor também nos dói. Porém, nos dói de uma forma singular, de uma forma própria. Nós nunca, grosso modo falando, a gente nunca consegue de verdade sentir a dor do outro, né? Nunca a gente consegue sentir como o outro vive ou é. Eu sempre faço até essa relação, que normalmente os grandes cientistas também assim o fazem. Se você toca qualquer coisa, você não está sentindo aquela coisa. Se você toca qualquer coisa, você está sentindo justamente a sua mão, que é, como a gente pode dizer, os terminais nervosos da sua mão, que uma vez pressionados vão dar a entender para você que você está segurando alguma coisa. Tanto é que se um anestesiologista vier e, por acaso, anestesiar minha mão, eu não vou saber de forma alguma o que é que eu posso estar segurando. Por quê? Porque a sensibilidade da minha mão estará comprometida pela anestesia. Então,
Na verdade, eu não sinto outra coisa, eu me sinto frente a alguma coisa. E é nessa realidade que a gente vai trabalhar a questão da dor, a questão do sofrimento. Às vezes, normalmente, quando podíamos fazer isso nas nossas igrejas ou nas nossas paróquias, a gente sempre, quando chegava o Pai Nosso, a gente dizia para a pessoa, vamos nos dar as mãos e rezar juntos. Dava aquele sentido de coletividade, de participação, de colegialidade que a vida, enquanto que litúrgica, tenta transparecer para nós. Mas a gente vai se dar conta de uma coisa muito própria. Qual? De que, ao segurar a mão da outra pessoa, não é a outra pessoa que eu sinto. São as minhas impressões frente a outra pessoa que me dá a mão. Em outras palavras, é o meu sentimento que me faz sentir o outro, não é propriamente o outro. Então, é nisso que eu me baseio, para que normalmente a gente possa dizer que a dor ou a alegria de qualquer pessoa, ela permanece sempre pessoal dela. Nós dela podemos participar, nós dela podemos talvez usufruir, mas a partir de algo que eu mesmo sinto, de que eu mesmo me dou conta. E essa é a relação que a gente vai encontrar na espiritualidade. No caso, na espiritualidade bíblica. Dentro dessa concepção, a espiritualidade bíblica nos diz uma coisa muito interessante. A espiritualidade bíblica nos diz que o pesar, que o sofrimento, que as dores diárias que sentimos, sejam elas quais forem, estão muito relacionadas entre si com aquilo que nós sentimos como prazer. O prazer, as coisas boas e as coisas, digamos, não boas, ou mesmo designadas por nós como coisas ruins, estão intimamente ligadas. Então, eu não tenho uma dor sem prazer e nem tenho um prazer sem dor na Escritura. Na relação que a gente vai ter, os prazeres, as coisas satisfatórias que temos em nível de vida, sempre nos gerarão algum tipo de dor. E sempre alguma dor em si mesma não é tão somente dor, mas também nos poderá trazer alguma coisa de benefício, de satisfação. Falava justamente há pouco tempo atrás sobre a ciência, sobre a neurologia, etc., acerca da sensibilidade que a gente tem a partir daquilo que a gente chama dos nossos neurônios, que são as células responsáveis por essa sensibilidade nas nossas mãos, etc. Pois bem, de uma forma muito própria, a gente vai se dando conta que a dor tem uma função, até cientificamente. A dor nos vem a indicar uma situação extremadamente necessária de ajuda. Então, a dor, ela é funcional. Inclusive, tá, e Aldeci talvez não me deixe mentir, existem especialistas em dor. Existem pessoas que são especializadas na dor, né? Principalmente dores crônicas, principalmente dores que às vezes afetam até mesmo o nosso comportamento. E pensar nisso em nível bíblico é a gente se dar conta que também a dor, ela ligada àquilo que pode ser alegre, festivo, satisfatório para nós, ela vem a ser uma questão que nós chamaríamos pedagógica. A dor na Escritura e a alegria na Escritura, a satisfação na Escritura, são pedagógicos para nós. Nós aprendemos com isso. E aprendemos a quê? A bem viver. Nós vamos percebendo que ao nosso derredor, tudo isso está muito interligado. Não existe, você poderá perceber isso quando assiste um telejornal. Não existe um telejornal, por mais, às vezes, pessimista que ele possa nos parecer, que nos dê somente notícias que nós tomamos como más. E não existe nenhum telejornal que nos dê apenas notícias que nós chamamos de boas. Todo telejornal, todo livro, toda música,
Por mais alegre, festiva, se possui uma letra, ela traz em si, ou de forma revelada, ou mesmo velada, ela traz para nós esse binômio, dor e não dor, alegria e tristeza, satisfação e insatisfação, pesar e não pesar. Então, a gente vai estar vendo isso. Na Sagrada Escritura, a gente chama a dor em hebraico de quer, né, como a gente chama. Como se nós escrevêssemos o verbo querer na terceira pessoa do singular, a pronúncia é praticamente a mesma. Ele quer, né? Ele quer. Então, quer seria justamente essa dor, esse sofrimento, que é muitas vezes também utilizado com uma outra palavra, não é? Que é justamente a palavra para nós, cas. Cas, que significa o pesar, o luto, aquele sofrimento mais interno da pessoa. O interessante de a gente poder ver a nomenclatura dessas palavras é porque elas aparecem ao longo de toda a Escritura, principalmente do Antigo Testamento, ou daquilo que nós também chamamos de antes da Era Comum. Esta Era Comum surge para nós com a pessoa de Jesus. Porém, como os judeus não costumam justamente chamar Jesus de Cristo ou de Messias, então eles evitam justamente essa nomenclatura, antes de Cristo ou depois de Cristo, porque dizer que algo é antes de Cristo já é professar uma fé de que Jesus seria de verdade o Cristo. Então, para se evitar isso, eles utilizam uma outra nomenclatura, um novo jeito de dizer, que é justamente antes do tempo comum e depois do tempo comum. Ora, ou no tempo comum, que é o que nós estamos vivendo na atualidade. Essa relação que a gente tem entre o sofrimento e a alegria nos faz fazer perguntas. E a principal delas é, afinal de contas, para que serve mesmo o sofrimento? Para que serve mesmo o pesar, o luto, a dor? Para que isso existe na vida da gente? Qual a finalidade disso? Existe, por exemplo, realmente a dor, mas existe o como você a sente na Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura não existe tão somente a dor, mas existe a sua percepção dela, porque a dor dói diferente. Eu me lembro que ainda dos meus bancos de universidade, lá na Universidade Federal do Ceará, na cadeira, na disciplina que a gente chama de Fisiologia Humana, tinha uma professora, uma paulista muito boa, que ela dizia assim para a gente: a dor dói mais à noite. Ela dizia assim para a gente, porque até mesmo a nossa percepção de dor vai estar diretamente ligada, por exemplo, à atenção que a gente vai dar para ela. Quando todas as nossas atenções elas estão voltadas para a dor, obviamente ela dói mais. Ela dói mais. Se eu vou para o trabalho, se eu vou fazer alguma outra atividade que talvez não queira piorar essa mesma dor não vai deixar de doer, como nós diríamos, mas ela vai doer menos, ou vai nos parecer doer menos. Por quê? Porque todas as nossas atenções, podemos dizer, humanas, não estariam voltadas para ela. Se você prestar atenção, para a gente, como criança, como adulto, a dor de dente, a dor de cabeça, a dor no músculo, qualquer dor, à noite ela dói mais. À noite a gente a sente mais. Por quê? Porque estamos deitados, não estamos com nenhuma outra preocupação a não ser a dor. A não ser a dor. A gente está com a cabeça doendo mais, por quê? Porque está deitado.
No momento em que, às vezes, talvez a gente vá, ou se permita, na medida do possível, porque há dores muito grandes, mas se permita, na medida do possível, reagir a essa dor, não aceitá-la como tal, ou pelo menos desviar a atenção dela, nos vai parecer que ela doerá menos, embora ela ainda esteja lá, embora ela ainda esteja latente. Na Sagrada Escritura, isso é muito próprio. Por quê? Porque a primeira grande cena humana da Bíblia é uma situação de dor. É uma situação de dor. O primeiro chamado casal bíblico, como nos é atestado lá nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, nos indica que eles optam pela dor. É estranho isso. Sabiam que, de alguma forma, lhe trariam consequências o não agir conforme Deus. Em outras palavras, Deus lhes teria pedido algo e eles, livremente, não talvez totalmente conscientes das consequências, mas optam de fazer aquilo que os jogadores chamam pagar para ver. Então, eles optam pelo pecado, optam pelo não dado a Deus. Como a primeira consequência disso, é dito, por exemplo, às mulheres, no caso, a mulher bíblica, que é uma prefiguração também de toda a humanidade. Por quê? Porque é a mulher que dá a luz, é a mulher que gera filhos. Então, pela mulher gerar filhos, dar à luz, então significava dizer que isso atingiria toda a descendência enquanto humana. E diz Deus que a mulher daria à luz com dor. Aí a gente tem uma grande perspectiva dentro da dimensão da visão, podemos dizer, bíblica sobre a dor. Por quê, padre? Porque você vai prestar atenção, meus irmãos, minhas irmãs, de uma coisa, que a alegria da maternidade, a alegria do gerar uma nova vida, estaria ligada a uma das dores que no mundo antigo eram tidas como das maiores, que era justamente o parto normal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa que quer dar à luz, ela vai lá no consultório, diante do seu médico, e diz assim: doutor, eu queria que o meu filho, como eu já ouvi algumas narrativas eu queria que o meu filho nascesse com um signo de peixes. Será que dá? Aí o médico vai fazer os cálculos para ver se podemos assim dizer, cesariana, que seria o parto que ela estaria optando, poderia acontecer no mês que ela estaria querendo para ser o signo da criança. Às vezes é uma coisa estranha aos nossos olhos, mas isso existe hoje em dia. E hoje em dia a mulher, normalmente, para não dizer que não sinta dores, porque as dores do pós-parto, mesmo numa cesariana, vai deixar ela mais fraca. Existem pontos que são dados, a pessoa, como é dito nos nossos interiores de estados, a pessoa é cortada, e uma vez que a pessoa é cortada, obviamente, depois daquele parto, que, entre aspas, pareceu sem dor, ela também terá consequências do seu parto, que é dor. Ela continuará sentindo dor. Ela não poderá fazer muita coisa, ela terá que ficar de repouso, não é? Todas as que são mães entre vocês sabem muito bem daquilo que eu estou falando, ou pelo menos nós já ouvimos falar, não é? Já ouvimos falar. É interessante que até mesmo as galinhas mudam de nome para essa época. Vamos matar uma parida, assim se diz aqui no
no Piauí, não é? A parida seria a galinha para alimentar aquela que deu à luz, aquela que é mãe. Então, eu ouvi isso principalmente aqui no Piauí. Então, por quê? Porque tudo se volta para a recuperação daquela mãe que há pouco tempo deu à luz. Menina, mas se o parto for normal, pense nos gritos. Não é gritos pequenos, não, gente, é grito grande. Quem é, pelo amor de Deus, que opta na área da medicina ou da enfermagem ou da assistência em enfermagem num hospital que justamente faz parto, aquelas que optam pelo parto normal é um escândalo dentro do hospital. É um negócio de louco, ó. Parece que está matando a criatura. E eu já vi, inclusive, muitas gritando assim, nunca mais, eu nunca mais quero ter um filho. Não, eu não quero ter mais essa dor, jamais. Só que muda. 10 minutos depois que a pessoa teve, já mudou de ideia, já quer ter a segunda dose da dor. Aí a gente vai ver como está intimamente associada a dimensão da dor e da alegria. Vejam bem, essa dimensão do sofrimento extremo, Deus deu para a mulher no momento de sua maior alegria. Vejam a dimensão que a gente pode dizer até bilateral. No mesmo momento, eu teria alegria e dor intimamente ligados. No momento em que a alegria é maior, eu desejo justamente ter um novo ser, em outras palavras, ser mãe novamente. No momento em que a dor é maior, esse desejo é diminuído, esse desejo praticamente desaparece. Para a gente poder ver como é diferente essa situação. O como essa situação parece, às vezes, estranha para nós, mas, de verdade, ela nos deixa transparecer uma relação de íntima, podemos assim dizer, troca, de íntima troca. A dor e a alegria, elas se interpenetram dentro da perspectiva bíblica. O importante de podermos ver tudo isso é, por exemplo, quando a gente olha que não somente na primeira criação isso acontece, mas na segunda criação, com Jesus na cruz. Cruz e ressurreição, em nível bíblico, têm, por assim dizer, uma mesma face, ou podemos assim dizer, são faces de uma mesma moeda, como é dito por nós. Então, a cruz e a ressurreição não podem existir de modo isolado, como, por exemplo, algumas igrejas que se dizem cristãs, às vezes nos culpam por dizer que adoramos um Senhor morto na cruz. E outras dizem, não, eu sigo o Cristo ressuscitado. Não, o Cristo ressuscitado não é um Cristo em separado da cruz, mas foi um Cristo que pela cruz passou e a venceu. Por isso é ressuscitado. Então, a dimensão de cruz, ela faz parte da vida enquanto humana. Assim como a dor no parto. A dor no parto corresponderia àquilo que na primeira criação chamaríamos a morte de cruz, enquanto que o nascimento significaria a ressurreição. Então, numa nova criação em Jesus nosso Senhor, nós vamos perceber o quanto essa dor nos vai remeter para algo alegre, para algo festivo, para algo entusiasmante. Uma coisa que eu queria partilhar com vocês é a dimensão de sofrimento. Eu já falei tanto aqui
nessa dimensão da medicina, da técnica, dos hospitais, enfim, é dito daqueles que se tratam, eles serem chamados com o nome de pacientes. O paciente, na verdade, é quem? É aquele que tem patos. Patos, padre, não estou entendendo mais nada. É daquela nova música que está famosa no momento? Não, não é. Não é desta nova música, né? E o povo vive mandando essa dancinha para mim. É assim mesmo. Então, não é sobre essa música, nem sobre é sobre a realidade grega que significa isso. Quem é o paciente? É aquele que está apto para fazerem com ele o que acharem melhor. É isso. O paciente, ele está à disposição. Ele está em patos. Em outras palavras, ele está para sofrer em si uma ação. O paciente é esse, que sofre em si uma ação. Na maioria das vezes, uma ação que tenta fazer o quê? Que tenta fazer com que ele se recupere, que tenta fazer ele voltar a ficar de novo. É isso que significa, inclusive, para nós, ser paciente. O paciente é aquele que terá paciência, que vai sofrer em si uma ação que tenderá a fazê-lo melhorar. Ora, o interessante disso tudo é porque a dor, ela não é eterna, ela não se torna perene para nós. Uma das grandes dificuldades de muitos teólogos pensarem o inferno